Podemos declarar, através de cânticos, a certeza da nossa fé, aquilo que nós conhecemos, o dia do retorno de Cristo, o dia em que seremos completamente purificados pelo nosso Senhor. Nós temos a certeza, nós temos o conhecimento, mas é interessante que em contrapartida a isso, a esta base, esse conhecimento que temos, nós vemos constantemente a sociedade que levanta as suas bandeiras de diversas formas, acusando a igreja, portanto, de ser preconceituosa quanto a algumas ações em que ela acaba tendo. Porém, nós precisamos lembrar que a igreja é a primeira que entende a necessidade maior da sociedade. A igreja, o povo do Senhor, é aquele, portanto, que sabe o que a sociedade precisa e qual é o caminho que eles têm que trilhar para alcançar, portanto, a sua própria salvação, a salvação de sua alma. Nós respondemos, portanto, perante a palavra, uma pergunta simples, que muitas vezes para alguns é complexa, que a sociedade acaba fazendo. A igreja, por um acaso, define o destino de alguém? É a igreja quem define o destino eterno de alguém, para ela poder então dizer qual é o caminho em que essas pessoas precisam trilhar, o que elas têm que fazer. A palavra nos leva então a um pensamento muito próximo àquele que os judeus então tinham, conforme o crescimento da igreja, conforme o desenvolvimento do seu povo, onde eles acreditavam que somente eles, o próprio povo judeu, eles então receberiam a salvação da parte do Senhor. Justamente por isso o Novo Testamento, através de Cristo Jesus, vem nos mostrar então que a salvação vem através da graça a todos os povos. Por meio de Cristo Jesus, todos os povos então podem fazer parte do reino de Deus. Quando você lê o texto o livro de Atos, ao longo de todos os capítulos, você pode observar, então, isso está acontecendo com a chegada e a ação do Consolador em todos os povos. Você observa, então, isso acontecendo na inauguração de um novo tempo para o povo do Senhor, que passou ao longo do próprio livro de Atos, em diferentes momentos, por várias reformas, onde este povo foi ampliando e esta visão da graça do Senhor foi se tornando cada vez mais clara para aquele povo. Povo capaz de entender então o poder transformador do Senhor sobre todas as nações. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor nesta noite em Atos capítulo 10, para nós pensarmos um pouco sobre isso, destacarmos aqui 3 aspectos sobre esta questão. Atos capítulo 10, vamos ler do versículo 44 até o versículo de número 48. Atos capítulo 10, do 44 ao 48, diz o seguinte: Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Feche os seus olhos para nós orarmos mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, perante a Tua palavra, pedimos ao Senhor que nos abençoe. Que o Senhor, neste instante, ó Pai, venha abrir os nossos corações, iluminar as nossas mentes, para nós podermos acolher a Tua palavra com clareza, entendendo, ó Deus, a verdade do Senhor, ó Deus, contida neste texto, ó Pai. Peço que o Senhor fale aos nossos corações,
Que o Senhor, pelo poder, pela ação do Teu Espírito Santo, venha transformar a cada um de nós que viemos à Tua casa esta noite, estamos acompanhando esta mensagem, pois queremos ouvir a voz do Senhor, queremos servir ao Senhor em todos os momentos de nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, o livro de Atos, ele nos mostra então o momento então onde a igreja vivencia o cumprimento da promessa, a própria descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, cumprimento da promessa então desde o Antigo Testamento, onde você vê o Senhor que estaria junto com o seu povo em todos os momentos. Promessa essa que vem então através de Cristo Jesus, quando no Evangelho de João ele diz que enviaria o Consolador, que não os deixaria sós. Então, a partir deste momento, a partir de Atos capítulo 2, nós vemos os discípulos continuarem a ação de Cristo Jesus. Inicialmente em Jerusalém, onde eles são chamados para testemunhar, eles pregam, eles realizam curas, milagres, os sinais, meio pelo qual o Senhor usa os seus discípulos, os apóstolos, para então que as pessoas pudessem crer no poder do Senhor, crer no nome de Cristo Jesus. Porém, essa expansão, ela começa a trazer incômodo. Ela faz com que as pessoas comecem então a observar um crescimento, os judaizantes se incomodam e uma perseguição começa a acontecer então contra, aqueles que pertencem aos do caminho. Quando você chega em Atos capítulo 7, você vê essa perseguição ganhando uma grande proporção, ao ponto de um daqueles homens que havia sido escolhido pelo Senhor para ser um diácono, para servir ao Senhor, ele é morto, apedrejado, aos pés até mesmo de Saulo naquele instante. Estevão morre e assim nós vemos a perseguição da igreja permitir a expansão, porque eles saem daquele instante de Jerusalém e passam a caminhar então pelas outras cidades, passam a caminhar pelas regiões ao redor, Judeia, Samaria, confins da terra e assim por diante. Os discípulos começam a se espalhar por toda a terra para pregar o Evangelho. Quando você chega em Atos capítulo de número 9, você observa então Pedro realizando a cura de Enéas e então também a ressurreição de Dorcas. Enéas, que você pode, em outro momento, fazer a leitura do capítulo 9 inteiro, você vê então que este homem, ele estava então acamado já há muito tempo, e esta mulher caridosa, a qual nós temos inclusive um projeto do qual nós retiramos o nome pelo exemplo dela, Dorcas, ela é então trazida de volta à vida pelo poder do Senhor. Milagres realizados através de Pedro na vida dessas pessoas que fazem com que eles fiquem na cidade de Jope e então conduzam a este momento em que nós temos aqui no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 44. A ação transformadora do Senhor sobre todos os povos. Versículo de número 44 diz então: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O texto mostra para nós, ainda no início do capítulo de número 10, um centurião então chamado Cornélio, morador da cidade de Cesareia, que recebe uma visão de Deus. A visão de um anjo que dava a ele uma ordem: vá, envie mensageiros à cidade de Jope, porque lá está Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele envia então esses mensageiros até a cidade e eles então se deparam com uma circunstância. O centurião então havia recebido esta visão, manda eles para lá e eles então se deparam com Pedro naquele instante, que pede para ele estar com o centurião Cornélio. Cornélio, portanto, ele era gentio, não era participante dos judeus, não era da linhagem, não era do povo. Naturalmente, então, como acontece em vários outros momentos, ele sabia que pela lei eles não poderiam nem se misturar, não poderiam estar junto com as outras pessoas dos outros povos, para não serem levados à desobediência ao Senhor e qualquer idolatria.
Mas o texto mostra para nós que Pedro não hesita. Pedro não hesita e ele segue então em companhia desses mensageiros, e ele segue em companhia de alguns outros irmãos junto com ele. E então é na presença de Cornélio que o versículo 44 nos diz que ainda falava Pedro estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro traz aqui nesse momento então algo que o Senhor usa para a transformação de todos os povos. Ele utiliza aqui algo muito simples, um simples anúncio. Porém, o anúncio de Pedro neste momento, você pode ver então que ele é um anúncio claro, ele é um anúncio objetivo e um anúncio completamente profundo e esclarecedor para Cornélio e para todos aqueles que estão os ouvindo naquele momento. Que anúncio é este? Versículo de número 36, do capítulo de número 10, o texto nos diz: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. A mensagem clara e profunda que Pedro traz a Cornélio e a todos os que estão junto deles naquele momento em Jope é então que Jesus Cristo é aquele então que é Senhor de todos, é o evangelho da paz, o evangelho que não divide, mas o evangelho que une todos por baixo de um só Senhor. Ele então começa a partir desse versículo 36, se você acompanhar depois o texto 37, começa a falar sobre Jesus, sobre este que trouxe o evangelho da paz, o batismo que aconteceu em Cristo Jesus, as demonstrações de poder de Cristo Jesus, as curas, os milagres, como também a sua morte e a sua ressurreição. Pedro esclarece tudo para aqueles homens que não tinham uma base religiosa, que não conheciam ainda a verdade da palavra, mas que através de Cornélio eles entenderam que algo tinha na vida de Pedro que o Senhor então traria para eles. Ele reforça para eles naquele momento que então o Senhor estava com Cristo Jesus. Este era o motivo pelo qual Jesus Cristo havia sido usado de maneira tão milagrosa. E aqueles homens, naquele momento, nós vemos então que eles recebem o Espírito do Senhor, por causa de um anúncio simples, porém profundo, esclarecedor. Tanto Cornélio, quanto todos aqueles outros que estavam ali, eles ficam cheios do Espírito Santo. Veja só, muitas vezes nós olhamos um texto desse e observamos, Pedro é um grande apóstolo, Pedro realizou milagres, né? O Senhor usou a sua vida para fazer tantas coisas. Quem somos nós para fazer como Pedro? Eu não tenho tal capacidade. Mas veja, o anúncio dele é simples. Ele não está preocupado com o que aquelas pessoas querem ou não ouvir, ele tem apenas algo a dizer a eles. Jesus Cristo é Senhor de todos. Por meio dele veio para nós o evangelho da paz. Veja, ele não está falando para eles algo que faz coceira aos seus ouvidos. Como Paulo vem dizer a Timóteo, né, que alguns chegariam em certo tempo que queriam ouvir somente aquilo que faz cócegas aos ouvidos, aquilo que é agradável aos ouvidos. Pedro não está preocupado com isso, ele quer apenas anunciar a verdade que o Senhor então concedeu a ele. Anunciar essa verdade que o versículo 42 vem dizer então, ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e dos mortos. Veja, Pedro afirma então toda a história de Cristo Jesus para dizer, é nele que nós temos justiça. É nele, portanto, que nós vamos receber a vida. Por que Pedro faz isso? Porque ele sabe que sobre ele pesava uma obrigação. Conhecer o Evangelho nos leva à responsabilidade de anunciar, da forma simples, porém profunda e esclarecedora, a todas as pessoas que chegam próximos de nós.
Pedro poderia então ter dito naquele instante: bom, eu sou melhor do que você, Cornélio, porque eu sou um apóstolo. Até ao ponto de que Cornélio queria adorá-lo, o texto mostra para nós. Mas não é isso que ele faz. Porque o objetivo de Pedro nesse instante é que Jesus Cristo seja exaltado através de sua vida. E por isso ele prega. Por isso ele anuncia com clareza, simplicidade e profundidade nesse momento. Ele nos lembra que nenhum de nós tem escolhas quanto à responsabilidade de pregar. Todos nós devemos anunciar. Talvez você não tenha ainda feito um instituto bíblico, talvez não tenha feito um seminário, você diga: eu não tenho capacidade teológica para explicar ainda com profundidade certas doutrinas, mas você tem clareza, se você se converteu, para falar de maneira simples e profunda sobre a mensagem de paz que Cristo Jesus nos traz. A mensagem do Evangelho que transformou a sua vida, a mensagem que é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. A palavra nos mostra, então, no Antigo Testamento, que o profeta Ezequiel, ele foi colocado por Deus para ser um atalaia sobre Israel. Atalaia, aquele sentinela que ficaria vigiando no alto para ver então se inimigos estavam vindo próximo à cidade, e se estivessem ele deveria avisar a cidade para que eles se preparassem, para que eles se defendessem. Ezequiel foi chamado como atalaia para avisar a um povo sobre o grande perigo do pecado, sobre arrependimento, sobre a mudança de vida que eles deveriam ter para agradar ao Senhor. Porém, o Senhor avisa a Ezequiel que ele anunciaria a um povo que não o ouviria. Mesmo sabendo que Israel não ouviria, ele sabe que pesa sobre ele a responsabilidade de anunciar. E por isso Ezequiel anuncia, fala aos israelitas toda a verdade que o Senhor o envia para anunciar. Mesmo sabendo que ninguém te escute, que ninguém vai se converter, essa não é a nossa missão, essa não é a nossa função. Nós temos apenas que lembrar que Deus transforma todos os povos pelo seu poder, quando nós, igreja, anunciamos a verdade do Senhor. Mesmo que você pregue e ninguém venha a aceitar a Cristo, lembre-se que pesa sobre nós esta responsabilidade. Apenas a palavra do Senhor vai ser capaz de transformar os corações de pedra das pessoas que você conhece, daqueles que ainda não creem em Cristo, em corações de carne, em pessoas com vida. O Evangelho traz esse exemplo, em vários momentos. Aqui você pode observar a conversão de muitos que recebem o Espírito de Deus pela pregação de Pedro. Em outros momentos você vai encontrar o eunuco fazendo a mesma coisa. Ele se converte, ele logo quer servir ao Senhor, porque a palavra foi explicada. Filipe chega perto dele e explica com clareza aquilo então que o eunuco estava lendo em voz alta enquanto passava com aquela carruagem, mas não entendia. Ele explica clareza, profundidade, o simples anúncio de quem é Cristo Jesus, este que trouxe o Evangelho da paz. Ele se tornou um discípulo de Cristo. Alguém que não pertencia ao povo judeu, alguém que não conhecia a religiosidade dos judeus e toda a bagagem do Antigo Testamento, mas ele se converte, ele passa então a servir ao Senhor. Assim então nós vemos através de Pedro, pessoas sendo salvas. O anúncio do Evangelho tem um propósito, que as pessoas entendam a verdade, se arrependam e elas venham a crer em Cristo e sejam salvas. Pedro era o atalaia neste momento, diante de Cornélio, que ele não sabia se iria se converter, ele não sabia se ele iria ouvir, ele não sabia se aquelas pessoas daquela cidade iriam atentar ao que ele estava falando, mas ele tinha apenas uma obrigação: a anunciar, a avisar aquelas pessoas sobre o julgamento que viria sobre elas por meio de Cristo Jesus.
Mas é interessante que o texto então continua mostrando que junto de Pedro estavam aqueles que o texto chama dos da circuncisão. Versículo 45 diz então: e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Vejam só que interessante, então, a transformação do Senhor por poder às nações, ela vem através de um anúncio e ela causa admiração, porque estes judeus, eles não estão ainda entendendo o que está acontecendo com estes que não são judeus, que não fazem parte do povo deles, porque como eu mencionei no início, eles acreditavam então que a salvação viria para o Israel físico, para aquele povo apenas. Eles não entendiam com clareza como é que o Messias traria a eles essa redenção. E por isso, quando começam a chegar outras pessoas de outros povos, de outras linhagens, eles começam a ficar então completamente admirados. Uma admiração, fruto, portanto, da barreira que está sendo derrubada conforme o texto do texto de Atos, né? Ele começa a acontecer e este reino de Deus, então, ele passa a expandir. Inicialmente é apenas com os judeus, mas depois nós observamos então que os gentios começam a fazer parte da igreja do Senhor. Pedro, então, neste momento que ele está junto destas pessoas, ele tem apenas um conhecimento da ação do Senhor sobre aqueles, então, que desobedecem à lei. Deus pesaria a mão sobre aqueles que desobedecessem. Ele estar junto com os gentios, ele estar junto com aquelas pessoas que não são parte da linhagem, seria desobediência à lei. Porém, ao mesmo tempo, a palavra nos mostra que o Senhor então concede uma visão a Pedro. Uma visão então de que ele deveria se alimentar das carnes de animais impuros. Como você observa no Antigo Testamento, algumas conforme o Senhor ordenava na lei, eles então surgem quando você então faz a leitura do capítulo 10, a partir do versículo de número 9, você vê então o texto dizer: no dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E neste momento, então, Pedro não consegue compreender com clareza por que Deus está mandando ele se alimentar, então, de carnes de animais considerados impuros pela lei. Mas quando ele recebe aqueles mensageiros de Cornélio, pedindo para que eles estivessem junto com eles naquele momento, ele passa então a ter uma clareza. Ele começa a ter a clareza de que Deus não faz acepção de pessoas, que aqueles que eram considerados impuros perante a lei, aqueles que não serviam ao Senhor, aqueles que não eram da linhagem, estes também poderiam fazer parte da igreja, poderiam fazer parte do povo do Senhor. Por que isso acontece com Pedro? Porque Pedro foi chamado para pregar inicialmente aos da circuncisão, aos judeus, porque ele conhecia, ele tinha bagagem para isso. Porém, nós vemos Deus usar a vida deste homem para alcançar então aqueles que não fazem parte da linhagem. Ele afirma então, versículo de número 36, este é o Senhor de todos. Jesus Cristo é Senhor de todo aquele que nele crê, de todo aquele que se submete ao seu sacrifício. Veja que não estou dizendo aqui, então, que qualquer linha doutrinária que você siga, você vai se encontrar com esta verdade, que qualquer igreja você vai encontrar esta verdade, que qualquer religião as pessoas são salvas. Não, a mensagem de Pedro é: Jesus Cristo é Senhor de todos, somente aqueles que creem em Cristo e se submetem a Ele, estes então podem fazer parte
do povo do Senhor. A admiração dos judeus é exatamente essa. Pessoas que não fazem parte do nosso povo, pessoas que não estão acostumadas com a nossa tradição, elas agora estão chegando. Pessoas que estão vindo agora à igreja do Senhor, pessoas que agora vão fazer parte, vão participar da comunhão junto conosco, pessoas então que não estavam junto, que não sabiam os preceitos. Como isso é possível? Os judeus então estão sendo levados agora, nesse momento, pelo poder do Espírito Santo, a entender o que é a graça de Deus e qual é o alcance desta graça. Eles se admiram da mesma forma como a igreja muitas vezes se admira. Na igreja que não entende quando outros chegam, a igreja que não entende quando os novos começam a participar, quando as pessoas começam a se envolver, quando outras pessoas se apaixonam pela realidade do Evangelho, se convertem pelo poder do Senhor e elas começam a querer a trabalhar e falar de Cristo e servir ao Senhor com seus dons, a igreja às vezes fica admirada. Como isso é possível? Quem são esses? De onde vêm? Eles não fazem parte da nossa tradição, eles nem sabem da nossa história, eles não são da nossa linhagem. Jesus Cristo é Senhor de todos. Deus não faz acepção de pessoas, porque o seu Espírito age como lhe apraz e em quem lhe apraz. Nós vemos, portanto, que o Evangelho da paz, como nós vemos então Pedro pregar àqueles homens, é o Evangelho que une a todos em um povo só. Sejam aqueles que eram antes gentios, de qualquer linhagem, de qualquer linha, de qualquer coisa que eles faziam, agora em Cristo Jesus eles podem fazer parte da igreja do Senhor. Fossem eles aqueles que roubavam, aqueles que antes se prostituíam, aqueles que antes eram praticantes da homossexualidade, aqueles que antes eram corruptos, em Cristo Jesus agora, eles podem fazer parte da igreja do Senhor. Pela conversão, pelo arrependimento. E nós que cremos em Cristo e que conhecemos a verdade, somos os primeiros a não agir com o preconceito pelo qual nós somos acusados de ter. Porque há espaço dentro da igreja para todo aquele que crê em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, através da carta aos Efésios, ele nos lembra que aquele que crê em Cristo se torna filho de Deus. Independente do seu ou do meu passado, se nos arrependemos e nos convertemos, somos hoje filhos de Deus. Recebemos o Espírito do Senhor e fazemos parte da igreja onde Cristo Jesus é o cabeça. Somos chamados para anunciar exatamente esta mensagem que um dia transformou as nossas vidas. Veja que interessante, então o texto fala de um Deus que transforma todos os povos com seu poder através de um anúncio, mas que em alguns momentos causa admiração. Admiração no coração daqueles que se consideram merecedores de uma salvação. No coração daqueles que estão tão religiosos ao ponto de não entender que existe espaço para outros como eles viviam antes de se converter a Cristo Jesus. E é por isso então que Pedro, naquele momento em que observa tudo aquilo acontecer, onde eles veem então aqueles gentios agora falando em línguas, né? É um sinal que nós temos na igreja primitiva, no livro de Atos, da ação do Senhor, algo específico para aquele povo, naquele tempo, onde Deus então concede dons para mostrar que eles fazem agora parte do seu povo, algo específico a eles que não existe mais para o nosso tempo. E então Pedro, diante de toda aquela admiração, ele pergunta, versículo de número 47, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Veja então que Pedro faz a eles uma pergunta, àqueles que estão admirados. Podemos recusar a estas pessoas a água, recusar a eles o batismo?
se eles assim receberam o Espírito Santo como nós recebemos. Veja então, primeira questão que nós vemos aqui Pedro nos lembrar: aqueles homens acabaram de se converter, o sinal é que eles agora possuem o Espírito de Deus. Então todo aquele que se converte imediatamente tem um próximo passo a tomar: batismo. Veja, ele está falando aqui, trazendo esta referência na água, o símbolo então pelo qual o Senhor nos deixa para entrarmos ao reino de Deus, o símbolo pelo qual nós passamos um sacramento, onde então agora nós mostramos que somos parte da igreja do Senhor. O Antigo Testamento fazia isso então através da circuncisão. Por isso, em vários momentos nós vemos o texto dizer os da circuncisão, porque eles faziam parte da lei. A lei era assim, trazia para eles, ainda a criança, ao 8º dia já passava pela circuncisão. Portanto, nós vemos esta direção do Senhor, que aqueles então que querem fazer parte do seu povo devem então passar então neste momento pelo batismo, devem procurar passar por este sacramento. Mas veja que interessante, quando Pedro então fala a eles o que estava acontecendo, ele está dizendo a mesma coisa que aconteceu conosco. Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, no momento da festa do Pentecostes, acontece com os judeus. Ele está dizendo, se o mesmo aconteceu conosco, o mesmo dom nós recebemos, quem somos nós para resistir ao que Deus está fazendo na vida destas pessoas? Veja que ele está falando agora da transformação que Deus faz em todos os povos, que cabe até uma aceitação neste momento àqueles que faziam parte da comunidade. Ele não está falando apenas a um grupo, ele está falando a toda uma comunidade que agora precisa pensar o que está acontecendo com estas pessoas. Ele está dizendo então aqueles que foram agora salvos, receberam o Espírito do Senhor, eles agora precisam ser batizados. Não que a salvação esteja vinculada ao batismo, mas que esta é um sinal de que essa pessoa então ela foi salva, de que ela crê então em Cristo Jesus. Nós vemos, portanto, isto acontecer inclusive em crianças, apesar delas ainda não terem capacidade para crer, às vezes bebês que são batizados pela ordenança do Antigo Testamento, que logo então ao 8º dia elas já eram circuncidadas, e assim continuamos esta verdade então que o Senhor nos ensina. Mas veja então que o texto nos diz, estes homens agora que foram convertidos pelo Senhor, receberam o Espírito Santo, agora vão ser conduzidos então ao batismo. Qual é a ordem de Pedro no último versículo? Para que eles então permaneçam junto com eles mais algum tempo. Após a conversão, a transformação que Deus agiu na vida deles, agora esta comunidade, este povo tem uma responsabilidade: ensinar, continuar capacitando esses novos discípulos para que eles então sirvam ao Senhor cada vez com mais conhecimento. O ensino das verdades do reino com mais profundidade, questões mais complexas, agora eles tiveram então a partir daquele momento mais tempo para estar junto com eles. Maturidade que a fé torna então possível a todo aquele que crê alcançar. A palavra do Senhor, então, ela nos mostra que nós somos os detentores de uma verdade que a sociedade não conhece. A sociedade, porventura, ela olha para nós e nos acusa de nós sermos preconceituosos, que não recebemos estes ou aqueles, que não há espaço para estes ou para aqueles. Mas a palavra não diz isso. Ela mostra para nós que o nosso Deus transforma todos os povos, todas as pessoas, através de um anúncio simples, claro e profundo do Evangelho da paz, o Evangelho de Cristo Jesus, que salva todo aquele que nele crê. Anunciamos, portanto, que Jesus é o Senhor de todos. Este anúncio que por vezes causa admiração, mas que deve então ter uma aceitação da nossa parte
como comunidade, para entender que agora eles são irmãos pela fé. Meus irmãos, entendemos pela palavra, então, que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. A cada momento que o Senhor te levar a alguém para pregar o Evangelho, não seja seleto, não escolha, apenas anuncie, como Pedro fez, como Ezequiel fez, como Isaías fez, como todos os apóstolos fizeram. Apenas falaram do Evangelho da paz, porque pesa sobre nós esta responsabilidade. Quando as pessoas chegarem, quando eles se converterem, quando os novos vierem, não se admirem, recebam essas pessoas com amor, com carinho, caminhem com elas, discipulem elas, mostrem o Evangelho da paz que habita em cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe para que nós sejamos o caminho, sejamos o canal de bênçãos para que outras pessoas que convivem conosco, aquelas a quem Deus nos enviar, entendam que Jesus é Senhor de todos aqueles que nele creem. E que assim a salvação, a esperança, elas estejam também presentes na vida dessas pessoas. Que Deus nos abençoe e assim use a vida de cada um de nós ao longo dessa semana que se inicia hoje.